na Epístola de Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 13 ao 18. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 18, nos diz a palavra do nosso Deus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos mais uma vez nos dirigir em oração ao Senhor. Senhor, a Tua palavra nos orienta, ela nos alimenta, Pai, ela nos mostra a Tua vontade para as nossas vidas. E nós rogamos que nesse momento de culto, o momento em que o Senhor fala com o Teu povo, onde a Tua palavra é exposta, que seja um momento, Senhor, de transformação das nossas vidas. Que os crentes sejam edificados, que aqueles que não Te conhecem sejam transformados em servos do Senhor. Rogamos, Pai, porque sabemos do poder da Tua palavra, sabemos da autoridade do Senhor, e confiando no poder do Senhor, na Tua palavra, nós chegamos e pedimos para que o Senhor abençoe essa congregação nessa noite. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já temos caminhado há um tempo nessa epístola de Tiago. Nós vimos nas exposições anteriores que o Tiago, que é o autor dessa epístola, é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós vemos no versículo 1 que ele escreve para crentes que se encontram na dispersão, ou seja, crentes que estavam sofrendo depois da perseguição que teve início em Jerusalém após a morte de Estevão. Então, o público para quem Tiago escreve são crentes que estão passando por provações e sofrendo por muitas lutas nas suas vidas. E então, Tiago orienta eles sobre como eles devem viver em meio a essas provações. Então ele fala que é necessário que eles orem ao Senhor pedindo sabedoria. É isso que nós encontramos lá nos versículos 5 e 6 do capítulo 1. Nós vemos também Tiago encorajando aqueles crentes a permanecerem firmes na esperança da glória de Deus. No momento em que Cristo irá retornar, ele iria presentear com uma coroa gloriosa, assim como nós podemos ver no versículo 12. E então chegamos no versículo 13. Aqui encontramos uma mudança naquilo que Tiago está falando. Ele deixa de falar sobre provações para orientar os seus irmãos em relação a tentações que eles estavam passando. E então, irmãos, Tiago tem esse cuidado, ele deixa de falar daquilo que ele está falando dos versículos 2 ao 12 sobre provação e começa a lidar com as tentações que os crentes estavam passando. Nós vimos também que nas últimas exposições que as provações dizem respeito a circunstâncias específicas que o próprio Deus conduz o seu povo. Mas, diferente do que se possa imaginar, essas provações não são para destruir a fé dos crentes, mas para fortalecer eles, fazer eles crentes mais perseverantes ainda na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos também, irmãos, que o objetivo dessas provações é deixar com que os crentes fossem mais parecidos com Cristo. Mas também, irmãos, nós sabemos que a provação pode ser uma grande bênção na vida do crente, mas também a provação, o momento de luta e dificuldade pode se consistir em um momento de tentação, onde o crente pode ter algum tropeço ou alguma dificuldade por se sentir tentado. Então, as circunstâncias adversas, irmãos, podem fazer com que o coração pecaminoso e inclinado para a queda esteja mais disposto ainda para cair.
Assim, nas tentações, diferente das provações, nós vemos que os pensamentos e as vontades pecaminosas internas do homem levam a ele ao pecado dentro de circunstâncias específicas. E é justamente dentro desse contexto que Tiago orienta os seus leitores. Eles estavam vivendo por provações que poderiam deixar eles tentados, aptos a cair. E então, dessa forma, Tiago orienta eles a como viver em meio às tentações. Visto que vocês estão vivendo em provações sérias, que vocês estão sofrendo, e que certamente a falta de bens e a morte dos seus familiares por causa do Evangelho poderia se consistir em uma grande tentação para aqueles crentes abandonarem a fé. E então, irmãos, como lutar com uma tentação tão grande? Como lutar com um sentimento íntimo tão forte de abandonar a fé? E então, irmãos, Tiago orienta nos versículos 13 a 14 que a forma como eles deveriam lutar contra as tentações, primeiro deveria ser reconhecendo a santidade de Deus e a própria pecaminosidade deles. Acompanhe comigo os versículos 13 a 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Como nós já vimos, Tiago escreve para crentes que passavam por provações. E essas provações poderiam se tornar em tentações para eles pecarem. Mas então, irmãos, essa tentação que eles passaram, que eles estavam passando, poderia ser algo muito acima da força deles. E eles poderiam começar a refletir sobre aquilo que eles estavam passando. E eles, como bons teólogos, conhecedores da doutrina da providência, poderiam dizer, espera lá, Deus é soberano sobre a história. E Deus também, Ele é soberano sobre as minhas decisões individuais. Então, será que Deus que me coloca nessas provações, será que não é Ele mesmo que me induz ao pecado? Será que não é o próprio Deus que faz com que eu caia? E então, Tiago é extremamente claro, ninguém deve atribuir a Deus a tentação com que ele sofre. Absolutamente ninguém. Deus nunca é o autor da tentação. É isso que Tiago quer deixar claro. E para provar isso, irmãos, para dizer por que Deus nunca é o autor da tentação, ele fala sobre o ser de Deus. Ele explica quem é o Senhor. E diante de quem é o Senhor, ele mostra que isso seria impossível. Então ele fala, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Vejam que a primeira coisa que ele fala, irmãos, é que Deus é completamente santo e blindado contra a tentação do mal. Dessa forma, o Senhor não pode ser tentado a fazer o mal. É como se Tiago estivesse dizendo, Deus é santo e jamais desejaria fazer aquilo que é mal. Mas o descrente, talvez você que veio aqui nessa noite, que não conhece o Senhor Jesus, e que já ouviu alguma coisa que dizem sobre o Deus da Bíblia, e talvez pense, mas como que você está dizendo que o Deus da Bíblia não faz o mal? Não foi esse mesmo Deus que mandou matar crianças e mulheres no Antigo Testamento? A verdade, irmãos, que quando Deus mandou Israel exercer juízo sobre aqueles povos, ele estava como Senhor, governador sobre a terra, que exercia a sua lei sobre aqueles que desobedeciam a sua palavra. O próprio Senhor advertiu várias vezes que aquele que peca irá morrer. Dessa forma, nós não vemos uma maldade no Senhor, mas o estabelecimento da bondade dele para com o seu próprio povo e o exercício do seu juízo. A verdade, irmãos, que quando Deus ele faz a vontade dele, ela é sempre revestida por santidade e bondade. E então Tiago fala uma segunda razão pela qual ninguém pode dizer que está sendo tentado pelo Senhor. E a segunda razão é que ele mesmo não tenta ninguém. Vejam, primeiro Tiago fala que o ser de Deus é a causa pela qual ele não tenta ninguém. Depois ele fala que essa santidade de Deus, do ser de Deus, transforma a forma como ele lida com as pessoas. É importante destacar aqui, irmãos, uma tendência humana constante, que é colocar em Deus a culpa pelas tentações que passa. Nós vemos isso logo no Éden, quando Adão virou para Deus e disse, a mulher que tu me deste. Veja, não fui eu que pequei. Não fui eu que fiz algo de errado, mas foi tu que fizeste alguma coisa que fez com que eu caísse. Dessa forma, irmãos, nós vemos Adão como um
péssimo teólogo, chamando Deus de o autor do mal, porque ele diz que o Senhor tinha feito ele pecar. Mas uma coisa a Bíblia deixa extremamente claro: Deus não é o autor do mal. O apóstolo João, eu peço que os irmãos me acompanhem, abram lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Veja o que o apóstolo João fala sobre o ser de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte, a palavra de Deus: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é completamente santo e puro e nele não há a origem do mal. A nossa confissão de fé, sistematizando isso no capítulo 5, parágrafo 4, diz o seguinte: que a pecaminosidade das transgressões dos homens procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Isso deixa claro, irmãos, que Deus nos prova, Deus nos leva ao sofrimento para que cresçamos, mas Ele não nos tenta, pois Ele mesmo não iria nos induzir a fazer aquilo que Ele abomina. E então, no versículo 14, Tiago fala: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, nesse versículo, Tiago mostra a origem das tentações. Ele mostrou no versículo 13 que Deus não é essa origem. Mas então, no versículo 14, ele mostra de onde vêm as tentações que nós sofremos. Então, ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Veja, que Tiago está mostrando aqui, irmãos, que o pecado do homem, a tentação pela qual o homem passa, vem deles mesmos. Nós mesmos sofremos com isso. É algo inerente à nossa natureza corrompida. E essa tentação, ela é estimulada por Satanás e pelo mundo. Então é como se Tiago estivesse dizendo aqui: parem de falar que Deus é responsável pela tentação. Parem de dizer que Deus é responsável por aquilo de errado que vocês têm feito. Tiago, ao falar isso, ele mostra que conhecia muito bem os ensinos do Senhor. O Senhor havia dito que era do próprio homem que procedia todo o mal. O Senhor faz como que um raio-x do íntimo do homem, do espírito do homem. Se nós abrirmos lá em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, vejam aquilo que o Senhor fala sobre aquilo que está no interior do homem, como é o homem interiormente. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, o Senhor nos diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Dessa forma, irmãos, por mais que Satanás tente você, ele é chamado de tentador nas Escrituras. Por mais que o mundo envolva você, eles não têm o poder nenhum de contaminar a sua vida. A verdade, irmãos, é que as tentações procedem no nosso coração pecaminoso. E a origem dessa tentação, segundo Tiago, é a nossa própria cobiça. E certamente, irmãos, mesmo sendo crentes, regenerados pelo Senhor, tendo o Espírito Santo habitando em nós, nós não fomos completamente livrados do pecado que ainda temos. Cremos que seremos libertos no dia do retorno de Cristo. Mas então, irmãos, nós temos esse desejo no nosso coração, essa cobiça no nosso coração. E aqui é importante também deixar claro a diferença entre cobiça e desejo. Por um lado, a cobiça, nós podemos ter o desejo por coisas justas, como, por exemplo, nós podemos desejar um bom emprego, nós podemos desejar uma boa casa, casar, tudo isso é justo. O Senhor mesmo nos promete bênçãos aqui nessa terra. Mas, por outro lado, a cobiça é o desejo por algo pecaminoso. Então, nós chegamos, muitas vezes, com o desejo de satisfazer os nossos desejos fora da vontade de Deus. Então, Tiago fala
que é quando essa cobiça, esse desejo pecaminoso, isso de mal que tem dentro de nós, quando isso nos atrai e nos seduz, aí sim, nós estamos caminhando no caminho de pecado. Então ele fala que essa cobiça maligna, esse desejo maligno, ele nos atrai e seduz. Assim, irmãos, nós vemos aqui nas Escrituras que quando nós analisamos o texto no original, a palavra atrair está bem semelhante e vinculada a como uma armadilha que um caçador prepara para poder pegar a sua presa. Talvez aqueles que cresceram no interior conhecem aquela armadilha que as pessoas fazem para pegar passarinho, ou então para pegar algum tipo de animal. E dessa forma, irmãos, essa cobiça ela nos atrai. Nós vemos ela de longe, ela é muito bela, é algo que chama a nossa atenção. Então as pessoas são atraídas a ela. Mas ela não só atrai, mas ela também seduz o homem. E essa palavra seduz também tem um significado dentro da língua grega como se fosse uma isca. Ou seja, é algo utilizado para enganar o peixe, de tal forma que ele morda aquela isca e seja dominado por aquele que está lhe seduzindo. Então, o pecado, ele nos atrai como uma armadilha. E ele, quando nós mordemos ele, é como uma isca que toma a nossa boca, nos fere, e nós perdemos totalmente o controle das nossas vidas. E por mais que nós lutemos, vamos para trás, tentando resistir àquela isca que está na nossa boca, aquilo só faz nos ferir mais. E então nós estamos completamente rendidos diante daquele que nos fisgou. Isso mostra, irmãos, a força atrativa que a tentação tem em nós. E nós vemos, irmãos, nas Escrituras, vários lugares onde homens cobiçaram algo que não era a vontade de Deus, e eles acabaram com um fim trágico. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus, lá no livro de Josué, capítulo 7, os versículos 20 a 25, nós vamos ver um relato que fala sobre a derrota de Israel em Ai. Isso tudo pela cobiça de um homem, pela cobiça de Acã. Josué capítulo 7, os versículos 20 a 25. Peço que os irmãos fiquem atentos ao processo de sedução na vida de Acã e qual foi o fim da vida dele. Josué capítulo 7, versículos 20 a 25, diz o seguinte: Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na minha terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Tudo isso começou com uma cobiça, um desejo errado de um homem. E ele fez, não só ele, mas toda a sua família fosse destruída. Meus irmãos, nós sabemos que quando vamos tratar com pessoas com dependência química, viciados em drogas ou alcoolismo, a primeira coisa que a gente tenta fazer é fazer com que a pessoa reconheça que ela tem um problema sério. E ela precisa entender que ela precisa de ajuda. E nós aqui nessa noite não estamos em uma condição muito diferente. Nós precisamos de franqueza conosco. Precisamos dizer que o problema está em nós, não está fora de nós. Devemos reconhecer que nós somos pecadores e que o mal e a tentação está em nós.
Não podemos nunca atribuir a nossa queda, ao nosso pecado, à providência de Deus, ao governo de Deus. Deus é plenamente santo e nunca deve ser julgado como culpado pelos nossos pecados. E nós devemos lembrar disso. Devemos lembrar que o nosso Deus é santo. Nós não devemos culpar Ele pelos nossos pecados, mas lembrar que Ele é santo em meio às tentações. E lembrar também do nosso Senhor Jesus Cristo. Se queremos ver a santidade de Deus, a manifestação da santidade de Deus entre os homens, precisamos ler as Escrituras e ver aquilo que o Senhor Jesus fez aqui na terra e aquilo que a própria palavra de Deus testemunha sobre Ele. A palavra de Deus diz que Ele foi tentado em todas as coisas, semelhantemente a nós, mas Ele não pecou contra Deus. Devemos cuidar, irmãos, dos nossos corações. Sonde o seu coração, cuide, pastoreie o seu coração, como um militar que fica constantemente sobre vigia, sobre alguém rebelde. Aprisione esse coração pecaminoso que você tem, para que você não envergonhe o Evangelho e você caia diante da tentação. Será que seu problema é dinheiro? Cuide do seu coração em relação a isso. O seu problema é poder, você quer que as pessoas te deem poder. Você quer ter influência na sociedade, você quer que todo mundo olhe para você e diga, olha, esse é o cara a ser seguido, esse é o cara bacana. Será que esse é um problema que você tem? Irmãos, devemos ter cuidado com os nossos desejos, porque muitas vezes eles estão completamente infectados pelas tentações dos nossos corações. Mas, pela graça de Deus, do retorno do Senhor, nós iremos nos livrar plenamente dessa cobiça com que nós lutamos diariamente. Bem, o texto continua e nos mostra mais uma orientação que Tiago dá sobre como os crentes devem lutar contra as tentações. E a segunda orientação está no versículo 15, e nos mostra que os crentes devem lutar contra as tentações, temendo as consequências do pecado. Vejam comigo o versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nesse versículo, Tiago descreve o resultado daqueles que cedem ao desejo da cobiça. Aqui é como se Tiago estivesse personalizando essa pessoa chamada cobiça. É como se a cobiça fosse como uma mulher com que um homem se envolve. E então no versículo 14, ele mostra essa mulher sedutora. Essa mulher sedutora chamada cobiça. E vejam, ela atrai e seduz esse homem. E então no versículo 15, depois de consentir com a atração de cobiça, ela fica grávida de um filho. Mas como assim? Quando nós vemos aqui no versículo 15, que então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Essa palavra conceber aqui traz a ideia de uma mulher que está em processo de gestação. Ela está fazendo uma criança em seu ventre. E então, irmãos, vejam como o nome que é dado para essa criança que está sendo concebida pela cobiça. O nome dessa criança é pecado. Então, essa palavra, pecado, vem cheia de significados. Se nós olharmos na própria epístola de Tiago, o capítulo 2, o versículo 8, veja um conceito que Tiago traz sobre a definição do que é pecado. Ele fala o seguinte: se todavia fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Para Tiago, o pecado é a transgressão da lei. Da mesma forma, nós vemos João, o apóstolo João, na sua primeira epístola falando, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós vemos, irmãos, claramente que tanto para Tiago quanto para João, pecado não é um deslize, não é cometer apenas um errozinho, não, mas é ofender o Deus Santo, o Deus que estabelece as leis, aquele que é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a criação. E então nós transgredimos a lei desse Deus Santo. E desobedecer, irmãos, essa lei é ofender o sacrifício do seu Filho por nós. E então, nós vemos essa mulher dar à luz
a esse filho chamado pecado. E esse pecado é a própria transgressão da lei de Deus. Aqui é como se Tiago estivesse afirmando, essa relação que você teve com cobiça com essa mulher, quando você foi atraído por ela, você foi atraído e seduzido por ela, você tem esse filho chamado pecado. E nós sabemos, irmãos, que quando nós temos um filho, geralmente os filhos têm feições parecidas com os seus pais. Então é como se Tiago estivesse dizendo, olha, quando nós olharmos para essa criança, para esse pecado, o seu rosto vai estar estampado lá. Todos verão o seu rosto. Será vergonha para você, porque você estará lá, claramente representado nesse filho. E ele não só tem as afeições parecidas conosco, mas ele tem o nosso próprio DNA. E por mais que você negue, você diga, eu não cometi o pecado, eu não fiz isso, será claramente revelado que aquele pecado é seu. Então, irmãos, por mais que nós lutemos contra a consequência do nosso pecado, nós somos claramente expostos nele, nós vemos a nossa própria imagem nele. Então, nós somos os responsáveis pelos nossos pecados, e não o Senhor. Então, Tiago diz, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Consumado aqui traz a ideia desse bebê que foi completamente formado e nasceu após a gestação. E esse filho, logo depois, ele gera morte. Ao falar isso, Tiago está falando que o filho, depois de nascido, ele tem próprias forças e ele mata o seu próprio pai. Alguns teólogos chegam a traduzir esse versículo falando o seguinte, e o pecado, uma vez completamente amadurecido, ou seja, uma vez adulto, ele dá à luz a morte. É como se esse filho chegasse com idade adulta, com músculos e forças para lhe destruir completamente. Meus irmãos, ao falar sobre filhos que destroem os seus pais, nós podemos lembrar de um caso no nosso próprio país, em 2002, em que Suzanne von Richthofen foi a mentora da própria morte dos seus pais. E certamente, irmãos, os seus pais se alegraram quando tiveram aquela criança. Se alegraram quando tiveram aquelas filhas, deram tudo de melhor para ela. Mas então, isso se revelou como uma desgraça para a vida deles. E imagine então, você, conscientemente, decidir ter um filho dessa forma. Quando você estiver desprevenido, quando você pensar, olha, está tudo bem, está tudo tranquilo, ninguém viu o meu pecado. Essa criança vai se levantar com toda a força para acabar com sua vida. E então, irmãos, esse filho do qual o Tiago está falando é exposto como alguém que nos leva a um processo de morte. Eu quero perguntar para você que está aqui conosco nessa noite, do que você tem mais medo na sua vida? Qual o maior pavor que você tem? Talvez algumas irmãs digam que tem medo de barata. As crianças talvez digam que tem medo de escuro ou coisa do tipo. Outros falam de altura. Outros falam de pobreza, que tem medo de perder tudo. E alguns outros têm medo de solidão. Mas eu digo a você que nada é mais perigoso do que as consequências do seu próprio pecado. Você é capaz de fazer algo com o poder de te destruir muito maior do que qualquer outra dessas coisas. Então, tenha medo de algo que realmente é sério e que pode destruir a sua vida e conduzir a sua alma até a morte eterna. Esse é o resultado, a morte para o seu pecado. E então, nós olhamos para as Escrituras e nos perguntamos, será que essa morte, o crente que é tentado, se ele comete esse pecado, será então que ele está completamente perdido e ele perde a salvação? Certamente não, irmãos. Você que é cristão e que consentiu com a sedução de cobiça, você foi atraído por ela, por sua própria cobiça, sabe que a morte aqui não deve ser entendida como morte eterna. Ela se refere antes aos efeitos mortíferos do pecado sobre a sua alma. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, depois de ter cometido o pecado, e você sofre com a culpa pelo pecado que você cometeu. Você sofre com confusão, você não sabe, será que eu sou crente mesmo? Você sofre de tristeza, fraqueza na fé. Mas saiba que apesar do teu pecado ser tão pavoroso
isso é tão danoso a você e à glória de Deus, saiba que Cristo perdoa. Saiba que o Senhor perdoa os nossos pecados. Aqueles que estão em Cristo são perdoados pelos seus pecados. E então, eu não estou dizendo com isso que o seu filho, pecado, não trará consequências para a sua vida, mas que você pode ter paz, que mesmo tendo que lidar com as consequências desse pecado, você pode ter paz com Deus. Que o Senhor não irá lhe condenar por toda a eternidade, mas Ele vai agir com misericórdia sobre as suas vidas. E para você nessa noite, que não conhece o Senhor, que veio aqui e que não tomou ainda um passo de reconhecer o Senhor como seu Salvador, eu quero lhe dizer que a sua prole só faz crescer. Esses filhos malditos, que estão prontos para lhe destruir, para lhe levar à morte, eles estão crescendo. Toda vez que você atende aos desejos da sua cobiça, você está sendo destruído. E cada um desses seus filhos, cada um dos seus pecados, lhe encontrará no dia do juízo de Cristo. E você não poderá utilizar nenhum tipo de desculpa. Você não poderá dizer que esse filho não é meu, pois o Senhor verá que você cometeu aquele pecado contra ele. E então, você vai se deparar com uma realidade pavorosa. Você vai lidar com a morte eterna. E é essa consequência que o pecado, uma vez consumado, vai gerar a morte na sua vida. E a morte é completo distanciamento do Senhor. Você vai querer um pouco de graça na sua vida. Você vai querer um pouco da glória de Deus. E você não vai ter absolutamente nada. E eu lhe digo, se o Espírito Santo do Senhor está tocando no seu coração nessa noite, que você se arrependa dos seus pecados, volte-se para Cristo e diga: Senhor, tira de mim as consequências do meu próprio pecado, tira de mim esse fim terrível e trágico de estar fazendo filhos para a minha destruição. Mas então, comece a viver para a glória de Cristo e ter frutos daqueles que glorificam o nome de Deus e que refletem a imagem do Deus Santo. Arrependa-se do seu pecado. O texto nos continua, irmãos, e nos dá mais uma orientação sobre como os crentes devem lutar contra as tentações. Nós vemos essa orientação nos versículos 16 a 18. Tiago nos mostra, nessa terceira orientação, que uma forma pela qual nós devemos lutar com as tentações é reconhecendo a graça de Deus em nossas vidas. Vejam os versículos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Para assegurar, então, que aqueles crentes não iriam dizer que o pecado procede de Deus, Tiago faz uma explanação sobre o caráter bondoso do Senhor. Para isso, ele começa com um alerta dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele alerta para o fato de que Deus só procede o bem. E então ele fala no versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Esse é o ponto em que Tiago não queria que houvesse nenhum tipo de dúvida daqueles crentes. Em que eles não queriam, em que Tiago queria que aqueles crentes não se enganassem. Eles não queriam que aqueles crentes se enganassem a respeito da bondade de Deus. Então ele mostra que todas as coisas boas e perfeitas que nós recebemos, tudo aquilo que nós ganhamos, vem da obra graciosa e bondosa de Deus em nossas vidas. Tiago já havia destacado anteriormente a liberalidade de Deus em entender as orações. Se nós vemos o versículo 5, ele fala o seguinte, do capítulo 1: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Veja, Tiago está incentivando, chegue diante de Deus, busque a presença de Deus, Ele abençoa, Ele dá. E então, no versículo 17, ele continua tendo foco na liberalidade de Deus, mas de uma forma um pouco diferente.
ele mostra que essa liberalidade de Deus, ele nos dá não só aquilo que nós pedimos, mas até aquilo que nós não pedimos. Ele nos dá dádivas. Dádivas aqui, irmãos, é o mesmo que presentes. Ou seja, é como se lá do alto, do próprio Deus, viessem presentes para nós. Então, Tiago não se contenta em falar apenas desses presentes que vêm para os crentes, mas ele ainda propõe um adjetivo. Ele diz que é uma boa dádiva. Certamente Tiago tem em mente as bênçãos espirituais que nós recebemos, a bênção de estarmos na igreja, a bênção de nós podermos ouvir a palavra de Deus, são bênçãos espirituais. Além disso, bênçãos materiais, o alimento, a roupa, tudo isso são presentes divinos. Deus não dá apenas essas dádivas, irmãos, mas também Tiago fala que todo dom perfeito vem de Deus. Bem, nós não devemos entender de maneira diferente a dádiva desse dom, pois na verdade Tiago está usando palavras sinônimas para se referir àquilo de bom que Deus nos dá. Entretanto, nós percebemos que ele usa outro adjetivo ao falar sobre esse dom. Ele fala que esse dom é perfeito. E a palavra grega aqui utilizada para esse perfeito é o mesmo que algo que não falta nada, algo completo, algo que não tem nenhum tipo de debilidade. Então, é como se nós recebêssemos algo perfeito e completo do próprio Senhor. Agora, quero falar aqui para as crianças. Imaginem, crianças, que alguém promete uma bicicleta para vocês. E você, obviamente, fica empolgado em receber aquela bicicleta. E então, quando você recebe, você percebe que aquela bicicleta tem um problema. Ela não tem as duas rodas. Então você pensa, para que essa bicicleta serve para mim? Para que eu quero aquilo? Talvez você diga, olha, tudo bem, agora eu posso dizer para os colegas que eu tenho uma bicicleta. Mas então você vai dizer, não posso usar ela para nada. Você ganhou um presente, mas esse presente não lhe serve de nada. Então o que Tiago está dizendo é justamente isso. Os presentes, as dádivas de Deus, são perfeitas. Não vêm pela metade, não vêm de uma forma que tem deficiência. Tudo que Deus dá é perfeito. Então nós esperamos sempre ganhar o melhor de Deus. Não há em nós aquele sentimento, às vezes, de frustração. Talvez aqui, alguns, quando foram um pouco menores, chegaram naquela expectativa do dia do aniversário e ganhar aquele presente, ganhava aquele pacote, e ansioso para abrir, e quando abria, era uma meia, né? Assim, nada contra meia, mas geralmente criança não espera ganhar uma meia. Então, a verdade, irmãos, que a Bíblia está dizendo o seguinte: quando Deus nos dá algo, quando Deus nos abençoa, não há sentimento de frustração. Não nos dá um sentimento de vazio, mas nós nos sentimos completamente agraciados pela bondade de Deus, pela mão boa e graciosa do nosso Senhor. E é isso que nós devemos esperar do Senhor, essas boas dádivas. Então essas boas dádivas são lá do alto. Ou seja, aqui é como se Tiago estivesse colocando Deus figuradamente lá nos céus, o lugar da habitação de Deus fosse os céus, e ele estivesse lá de cima, olhando para cada servo dele, observando as necessidades, as fraquezas, o que esse meu filho precisa. E então Deus, com liberalidade, ele dá essas bênçãos. Então essas bênçãos vai descendo dos céus. E é interessante o tempo verbal dessa palavra, desse verbo descendo, que traz uma ideia, não de algo que acontece ocasionalmente, mas que é algo que vai descendo, constantemente vai descendo dos céus para os seus filhos. E elas continuam e nunca cessam. Percebam, irmãos, a diferença da bênção que vem de Deus para aquilo que é a consequência do nosso pecado. Por mais que o nosso pecado tenha um prazer ou uma vantagem, é algo momentâneo que se encerra logo, logo. Mas então a bênção de Deus é algo contínuo, que vai descendo dos céus para abençoar os servos de Deus. E esse Deus é descrito aqui como o Pai das luzes. Essa diferença sobre aquilo que nós fazemos, os bens que nós conseguimos por nós e as bênçãos de Deus é revelada aqui, porque Deus é o Pai das luzes. Ou seja, aqui Tiago está querendo mostrar que Deus é o Criador dos corpos celestes que nos trazem a luz. Então, eu creio certamente que Tiago está lembrando de Gênesis capítulo 1, versículo 16, que fala que Deus fez 2 grandes luzeiros, um para o dia e um para a noite, e além de estrelas também para a noite. E também, ao ter criado essa luz,
Deus se mostra como um Deus gracioso em nossas vidas. E ele fala que esse Deus que fez o sol, que fez a lua, fez tudo tão perfeito, ele diz que nesse Deus não pode existir variação ou nenhum tipo de sombra de mudança. Percebam, irmãos, o contraste entre os corpos celestes que iluminam o nosso planeta, que variam das suas rotas, e a depender de onde eles se encontram, eles projetam sombras diferentes sobre o nosso mundo. Então o Tiago está mostrando, olha, isso que Deus criou vai mostrando uma consequência diferente, sombras diferentes, formas diferentes. Algumas sombras talvez até nos assustem, mas ele diz, o nosso Deus, ele é completamente santo, e ele, não há nenhum tipo de variação nele. Esse Deus que criou a luz, ele não muda. E é por isso que ele continua mandando bênçãos, e as bênçãos vão descendo sobre a vida dos crentes. Irmãos, algo glorioso nessa verdade. Quando nós vemos esse texto, nós lembramos de um dos atributos do nosso Senhor. Nós lembramos da imutabilidade de Deus. Vejam como todo o texto de Tiago é permeado por profunda teologia. Ele fala sobre a santidade de Deus, sobre a queda do homem, agora ele está falando sobre a imutabilidade de Deus. E qual é a gloriosa verdade sobre a imutabilidade de Deus? Porque isso interfere diretamente na forma como o Senhor lida conosco. Abram, por gentileza, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Vejam em que a imutabilidade de Deus muda a nossa vida. Malaquias capítulo 3, versículo 6. A palavra de Deus nos diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A imutabilidade de Deus, nos dando longanimidade, graça, favor. Porque por isso, irmãos, pela imutabilidade de Deus, ele decretou aqueles que seriam salvos. E por isso nós sabemos que não virá como um raio sobre nós, nos destruindo quando nós pecamos. Mas haverá graça, misericórdia do Senhor, porque o nosso Senhor não muda. Eu posso ser inconstante, mas o meu Deus nunca há de mudar. Então, no versículo 18, Tiago mostra o ponto alto dessa graça de Deus, a obra mais gloriosa de Deus na vida de um crente. Então ele mostra, para que não ficasse nenhum tipo de dúvida na mente daqueles crentes, que a tentação vinha do Senhor. Então ele diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós vemos aqui, irmãos, ao analisar o texto grego, eu estou citando algumas vezes o texto grego porque isso traz uma luz impressionante no processo de interpretação. Enquanto eu fazia o sermão, eu percebia o quanto isso trazia tanta luz para a exposição do texto. E eu vi que esse texto, esse verbo querer utilizado aqui, ele está num tempo verbal que indica uma ação completada, terminada, plenamente feita por Deus. É como algo que não tem como ser mudado. Então, esse querer de Deus é pleno, perfeito, não tem como mudar. Então, esse querer de Deus sujeita todas as coisas, pois é a vontade do governador do universo. Então, segundo esse querer imutável, essa vontade perfeita, completa, que já foi estabelecida na eternidade, ele nos gerou. O Senhor Jesus falou para Nicodemos que era necessário com que o homem nascesse de novo. Inclusive, esse foi um dos temas há poucos dias na classe de catecúmenos, onde nós falamos sobre regeneração, a necessidade do homem nascer de novo. E nós vemos aqui, irmãos, que nós fomos gerados, não segundo a nossa vontade, mas segundo a própria vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Fomos gerados pelo próprio querer de Deus, por aquilo que Ele estabeleceu. Isso nos dá uma confiança. Nos dá confiança no fato de que eu estou firmado na obra de Cristo, segundo o querer dEle. Eu não vou perder a minha fé, eu não vou perder a minha salvação, porque tudo em que minha vida está firmado é na imutabilidade de Deus, na obra que Ele fez por mim e no decreto dEle. Quando nós abrimos lá, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, vejam que gloriosa verdade o Senhor Jesus nos diz.
sobre essa obra dele. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Foco nesse versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade perfeita, eterna e imutável do nosso Deus. Irmãos, a salvação não dependeu de uma escolha nossa, mas da graça do Senhor. E essa graça foi aplicada em nós através de uma ferramenta, e essa é a palavra da verdade. É a mesma palavra que o Senhor ensinou aos seus discípulos e os apóstolos deixaram revelado nas Escrituras. O colégio apostólico ensinou isso, que é através da palavra que nós somos transformados. Pedro nos fala na sua primeira epístola: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E é essa mensagem que nós nos encontramos nessa noite, a palavra transformadora do Senhor Jesus Cristo. E nós fomos transformados, irmãos, não só para dizermos que somos filhos de Deus, que nós temos contato com alguém especial, o cara lá de cima, coisa do tipo, não é isso. Mas nós fomos regenerados para sermos como que primícias das suas criaturas. A regeneração tem a finalidade, irmãos, para que Deus nos tornasse como que primícias das suas criaturas. E primícias é um termo judaico utilizado para se referir àquilo que era separado para Deus. Antes de qualquer coisa, uma parte era separada para Deus e para a glória dele. E nós podemos ver essa expressão sendo utilizada no Antigo Testamento dentro do contexto de colheitas e também em contexto de ovelhas que eram separadas do rebanho para serem entregues ao Senhor. Assim, os regenerados são tidos como o ápice da criação de Deus. São aquela parte que Deus tomou para si, para a sua glória e para serem a sua própria propriedade. E então, irmãos, esses versículos nos mostram como Deus tem sido gracioso conosco. Nos mostra que Deus ele nos dá bens materiais. E então, irmãos, quando nós paramos para pensar, a gratidão que nós devemos ter pelo alimento, a gratidão que nós devemos ter pela família, a gratidão que nós devemos ter pela casa. Cada um de nós vai sair aqui nessa noite e não vai ter o sentimento: para onde que eu vou agora? Nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos nos abrigar em um lugar. E tudo isso fruto da graça do Senhor, da bondade do Deus que tem nos abençoado com todo tipo de bênção. Isso deve vir às nossas mentes, irmãos, quando nós estamos diante da tentação. Como trair um Deus tão gracioso, tão bondoso? Como trair um Deus que tem sido tão generoso comigo? Como eu vou dar ouvidos à minha tentação, ao meu coração pecaminoso que quer me destruir, se eu tenho um Deus que me dá tantas bênçãos? Além disso, o Senhor nos gerou pela sua palavra, e isso deve mudar a forma como nós lidamos com as tentações. Ele nos tirou da condição de inimigos para sermos seus filhos, nos adotou e nos deu inúmeros privilégios gloriosos. Só o próprio fato de podermos orar: Pai nosso que estás nos céus, só isso é uma bênção sem fim, que nós não podemos nem mensurar. A obra gloriosa do Evangelho de transformar inimigos, assassinos do Filho de Deus, em filhos daquele que é o governador de todas as coisas. E é necessário que haja em nós, irmãos, gratidão. Essa gratidão deve nos constranger, nos quebrantar diante de Deus e nós devemos dizer com todo o nosso coração: como eu vou trair o meu Salvador? Como eu vou desobedecer e ouvir a tentação do meu coração se eu tenho uma obra gloriosa de Deus em minha vida? Eu fui salvo, purificado de todos os meus pecados, daqueles que ainda vou cometer. Como eu vou trair esse Deus glorioso? A verdade, irmãos, é que nesse momento que nós passamos pela tentação,
lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós, lembrarmos da salvação eterna, das bênçãos, é uma das formas pela qual nós temos para nos livrar da tentação. Por fim, eu gostaria de dizer que talvez você tenha chegado aqui nessa noite cheio de tentações, talvez com pensamentos pecaminosos, talvez você já tenha até arquitetado em sua mente um pecado para fazer. Eu não sei. Mas eu quero lhe dizer que, em nome de Jesus e pelo poder de Cristo, você pode resistir à atração da tentação. Corra disso. Não durma ao sono da morte. Não busque com suas próprias mãos o fim da sua vida, mas busque a glória de Deus e o consolo e a força no Senhor. Sempre que você encontrar algo que é uma fonte de tentação na sua vida, corra disso. Vocês, meus irmãos jovens, que estão na universidade, na escola, corram daqueles que querem te levar para o caminho da perdição, aqueles que tentam a sua fé, aqueles que querem fazer com que você caia. Não se engane, você não é tão forte quanto imagina. Corra daqueles que querem te levar para os caminhos distantes do Senhor. Por isso, então, você deve orar ao Senhor, assim como o Senhor nos ensinou. Ore ao Senhor. Senhor, não me deixes cair em tentação. Me livra desse mal. Me livra do meu pecado. Me livra de mim mesmo, Pai. Porque o meu desejo é fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E nós devemos também, irmãos, lembrar de uma verdade que o apóstolo Paulo nos diz. Ele diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E porque Deus é fiel, Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Que gloriosa promessa do Senhor. E sabemos que podemos suportar pelo próprio ser de Deus. E você, amigo que nos visita nessa noite, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que talvez tenha ouvido a mensagem do Evangelho e esteja com o seu coração endurecido pelas consequências do seu pecado. Eu quero lhe dizer que as consequências do pecado que você tem, as concessões que você tem feito para a sua cobiça, tem te levado ainda mais longe de Deus. E então, mas você pode também dizer: pregador, eu gostaria muito de me afastar das minhas tentações. Gostaria muito de deixar de fazer o mal que eu tenho feito, viver uma vida de pecado, distante de Deus. Eu gostaria muito, mas eu não consigo. E eu lhe digo, sem ter medo de errar, e de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, você não irá conseguir se livrar das suas tentações pela sua própria força, pelo seu próprio braço. Por isso eu lhe digo, se você entrou aqui nessa noite cheio de tentações, querendo se livrar, querendo viver uma vida digna e santa diante de Deus, olhe para o Senhor Jesus Cristo e a obra que foi feita por Ele na cruz. Saiba que aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre Cristo é que Ele foi tentado no deserto, mas Ele não caiu. E você pode estar nele, naquele que não caiu em nenhuma tentação, e então você pode se apresentar diante de Deus. A palavra de Deus nos diz também que Ele conheceu a morte, recebeu sobre si a punição para o pecado, esse pecado que diz que o pecado uma vez consumado gera morte. Essa consequência veio sobre o Senhor. Ele não sofreu só a consequência física da morte, mas Ele sofreu a amargura infernal ali na cruz. Ele sofreu para que os seus eleitos fossem salvos. Não foi só uma dor física, mas uma dor espiritual, onde a ira de Deus estava sobre ele, ao ponto dele dizer: Senhor, por que me desamparaste? E então, ao olhar para Cristo, eu posso saber que nele, pela morte dele, eu encontro vida. E ele também nos dá a maior dádiva que o homem pode ter, o maior benefício que o homem pode ter, que é a salvação em Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, meu amigo, que não conhece o Senhor Jesus, olhe para Cristo, encontre nele a salvação e a força para lutar contra os seus pecados e viva a vida para a glória de Deus.
Vamos orar, irmãos. Senhor, a tua palavra nos mostra que nós pecamos contra o Senhor. Nós muitas vezes queremos dizer que a culpa pelas nossas quedas e tentações estão no Senhor, mas nós nos envergonhamos por isso, Senhor. Envergonhamos por usar a santa doutrina da providência para dizer que o Senhor nos faz cair. Senhor, a tua palavra nos mostra que o mal, a tentação está em nós. E nós rogamos, Pai, que o teu Santo Espírito faça uma obra maravilhosa em nossas vidas, de tal forma, Senhor, que venhamos a resistir bravamente contra as tentações. Venhamos buscar a tua presença, temendo as consequências, Pai. As consequências da morte eterna, a consequência de estar eternamente longe da tua graça e do teu favor, Pai. Senhor, nos abençoa nessa noite. Nos abençoa para termos os nossos olhos voltados para a gratidão ao Senhor. Gratidão pelo sustento, provisão e gratidão, acima de tudo, pela salvação. Senhor, que essa noite seja uma noite transformadora, onde o teu Santo Espírito quebrante corações, que homens que são servos de Satanás se tornem servos do Senhor e ovelhas do teu aprisco, para a glória de Cristo, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Faz a tua obra no meio do teu povo. Nós oramos dessa forma, Senhor, confiantes na obra do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.